Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, é o texto da nossa exposição nesta noite. Queridos irmãos, que nós iremos encerrar o capítulo hoje. Eu queria então fazer a leitura de todo o capítulo. Ele é pequeno, apenas 13 versículos. E eu passo a mostrar-vos um caminho ainda sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém o maior destes é o amor. Senhor nosso Deus, diante de Tua palavra, nós tememos e trememos, pois a Tua Escritura é santa, o Teu Espírito é santo. Ó Deus, e conforme a vontade do Teu Espírito, nós te rogamos, aplica a Tua palavra aos nossos corações, a fim de que saiamos daqui edificados, transformados, mas também, Deus, que saiamos daqui encorajados e também confrontados por Tua palavra, pois ela é a espada afiada de 2 gumes. Queremos ouvir a Tua voz, Senhor. Às vezes, como um pai, o Senhor nos corrige, mas é porque o Senhor nos ama. O Senhor nos conforta, porque nós precisamos de conforto e consolação nessa vida. Portanto, Senhor, que a Tua palavra alcance o objetivo para o qual o Senhor destinou nesta noite. Alcance os nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, o amor é a excelência e talvez dentre todas as características que a Bíblia fala a respeito de Deus, uma delas, que Deus é amor, é a mais conhecida de todos nós. O amor, como nós vimos aqui, mais do que um sentimento, muito além de um sentimento, o amor é atitude, é ação, é prática daquilo que se revela do ser, do interior. Quando o apóstolo Paulo escreve esse texto, que é certamente o momento mais importante de toda a carta, ele está apresentando o amor como a solução para todos os dilemas que a igreja de Corinto estava enfrentando. As divisões, a imoralidade, a questão de irmãos estarem intrigados com irmãos até o ponto de um colocar o outro na justiça. Haviam muitas lutas que os irmãos de Corinto enfrentavam e eles não eram crentes perfeitos. Na verdade, não existe crentes perfeitos, a igreja não é perfeita.
nós esperamos, claro, que ela seja diferente do mundo. Por isso que Paulo, quando escreveu, disse assim: aos santos que se reúnem em Corinto, santificados em Cristo Jesus, porque nós fomos santificados, consagrados, para sermos santos neste mundo. Ou seja, ele nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, para que nós sejamos luz neste mundo que jaz em trevas. Portanto, nós fomos alcançados para alcançar. E a verdade é que na igreja de Corinto, o fruto daquela obra que Deus havia feito, inclusive por intermédio da vida do apóstolo Paulo, não estava sendo coerente com a verdade do Evangelho. Ao ponto de Paulo dizer que havia entre os coríntios coisas que nem mesmo entre os ímpios, os descrentes, acontecia. E Paulo repreende não apenas o jovem, que estava cometendo aquele ato, mas a igreja que não havia ainda expulsado aquela pessoa que estava contaminando os outros irmãos, como diz o apóstolo Paulo, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, deve haver um compromisso da santidade, da justiça, do amor, todas essas coisas que são fruto do caráter de Deus. E na igreja de Corinto a coisa estava tão séria que até mesmo os instrumentos, os meios de graça de Deus estavam sendo utilizados de forma inadequada. Aqui em especial me refiro à ceia do Senhor, que deveria ser um momento de comunhão assim maravilhoso da igreja, da celebração do amor, estava servindo como instrumento de maldição, porque alguns irmãos aproveitavam aquele momento para comer além da conta, beber além da conta, e acontecia então que alguns ficavam com fome, enquanto outros ficavam embriagados. Paulo diz: depois disso vocês vão se reunir para celebrar a comunhão com o Senhor. Que comunhão é essa que não é vivida na vida comum? Vocês se degladiam, vocês se perturbam uns aos outros, e depois vocês querem celebrar a comunhão. Paulo diz: quando vos reunis para pior e não para melhor. Paulo então os repreende duramente. Mas logo depois Paulo vai trabalhar um problema, um dilema sério da igreja de Corinto, que era a dificuldade que eles tinham no exercício dos dons. Vejam, irmãos, a igreja é comparada a um corpo com os seus vários membros. E os membros, independentemente de ser perna, braço, olho, cada um tem a sua importância no corpo. E da mesma forma, Deus distribuiu dons a cada um de nós, conforme o seu espírito, a orientação do seu espírito, para o serviço mútuo. Então, um canta, outro prega, um ensina, o outro trabalha com as crianças, um tem um dom de misericórdia, outro tem um dom de serviço. E assim a igreja caminha na funcionalidade de um organismo vivo, pois a igreja é um organismo vivo. O problema é que alguns irmãos se queixavam de não ter determinados dons. E aí isso acabava fazendo com que determinados dons ganhassem proeminência na igreja e visibilidade. E aí as pessoas diziam assim: eu só quero ter aquele dom, porque aquele dom todo mundo vê e tal. E começou o estrelismo na igreja, coisa desse tipo. Paulo então os repreende quanto a isso, dizendo que cada dom, assim como cada membro, tem a sua importância e a sua necessidade para o corpo. Portanto, os irmãos deveriam valorizar os maiores dons, ou os melhores dons, no sentido daqueles que servem à igreja, que são os dons da palavra, enquanto eles estavam olhando para os dons miraculosos. Eles queriam as línguas, eles queriam as curas, os milagres, os sinais. Paulo então os repreende quanto a isso. Mais na frente agora no capítulo 14, nós vamos ver em breve, Paulo vai falar especificamente a respeito disso, das línguas em Corinto. Nós vamos trabalhar esse assunto. Mas neste capítulo 13, Paulo diz assim: irmãos, enquanto vocês estão procurando isso ou aquilo, eu queria mostrar para vocês o melhor caminho. O melhor caminho não é ter determinado dom. O melhor caminho é executar o dom que Deus lhe deu com amor. Se você amar, você está fazendo o melhor para a glória de Deus.
Então não adianta falar em línguas, conhecer os mistérios, conhecer a ciência, não adianta nada disso se não tiver amor. Não adianta servir ao próximo sem amor, não adianta nem mesmo entregar o corpo para ser queimado se não tiver amor. Tudo isso vai ser apenas performance, espetáculo, apresentação, mas sem amor não tem sentido, não tem objetivo, não tem raiz, não tem essência. É isso que Paulo duramente e pastoralmente fala com os irmãos de Corinto. Eu queria, portanto, mais uma vez lembrar aos irmãos que, embora Paulo fosse um apologeta, um defensor da fé, o caminho do apóstolo Paulo era sempre um caminho pastoral. Isso eu acho impressionante, porque havia coisas na igreja de Corinto que Paulo poderia dizer assim: parem agora. Mas Paulo diz: calma, vamos trabalhar por esse caminho aqui, buscando então não dividir a igreja, mas sim unir a igreja. Então, em algumas coisas, lógico, Paulo é bem efetivo, bem objetivo. Em outras coisas, Paulo vai trabalhando com um cuidado pastoral. E isso é maravilhoso, porque mostra Paulo como teólogo, Paulo como apologeta e também Paulo como pastor. Ele era o pastor da igreja. Foi ele quem plantou a igreja. E agora Paulo queria ver o fruto do seu trabalho progredindo. Paulo não queria que o seu trabalho fosse lançado por água abaixo, mas queria fazer prosperar o seu trabalho. Vejam, por exemplo, quando Paulo trata da questão do seu apostolado e das finanças. Paulo poderia ser muito incisivo com os irmãos ali, mas Paulo é extremamente cuidadoso, paciente, tratando os assuntos. Por quê, irmãos? Porque o caráter pastoral da igreja deve fazer-nos caminhar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas com os irmãos, a fim de não perder ninguém por quem Cristo morreu. E às vezes na igreja as pessoas dizem assim: por que vocês ainda insistem com fulano? Porque Jesus insistiu conosco, irmãos. E esse é o caráter pastoral. Ser pastor é padecer no paraíso. É a coisa mais curiosa do mundo. É a vida do pastor. Mas lembram, talvez alguns conheçam a música do grupo Logos, Pescador, diz assim: amar pessoas como ele amou, e conhecer também de perto a dor e os vales mais profundos. Ser pastor é amar pessoas como Jesus amou e conhecer também a dor, porque junto com as dores dos irmãos, nós também sofremos as dores de cada um, as perdas de cada um, o luto de cada um, os sofrimentos de cada um. E Paulo não era diferente. É por isso que pastor geralmente envelhece mais cedo, Talvez por outro pessoal coloca uma foto assim de um velhinho, aí diz assim: eis aqui o pastor Ivan. Ele adora ser pastor aos 28 anos, Mas é a foto de um velhinho, Porque nós vivemos com muita intensidade e já foi feito pesquisas, a respeito disso, e geralmente a vocação, pastoral está entre os trabalhos, os exercícios que mais são cansativos. E aí foi uma pesquisa feita com vários profissionais, várias pessoas de várias áreas, e aí incluíram os sacerdotes religiosos. E de fato, irmãos, eu imagino como o apóstolo Paulo sentia as dores da igreja de Corinto. Ele foi o plantador, ele amava a igreja. Quando o apóstolo Paulo plantou a igreja de Corinto, ele plantou com muito esforço, a custo do risco da sua própria vida. Esteve ali com aqueles irmãos que eram pagãos, que não conheciam a Cristo. Paulo foi quem resgatou muitos do paganismo, da imoralidade, das balbúrdias que eles viviam e de todas as mazelas espirituais. E Paulo então plantou a igreja, consolidou a igreja, entregou a igreja na mão dos pastores, mas ele recebe a informação pelos da casa de Cloé que a igreja não ia nada bem. Isso deve ser, irmãos, assim, uma dor terrível. Lamentavelmente, nós também temos pastores que têm doutorado em destruir igrejas. Vez por outra, a gente recebe essas informações
pastores que promovem divisões, pastores que só estão pensando em recurso, em usufruir do rebanho, pastores que não visitam, pastores que não acompanham, pastores que não amam, pastores que não ligam. As igrejas, infelizmente, estão repletas disso. Mas quando o pastor tem um coração segundo o coração de Deus, ele sofre quando vê a igreja se desviando da verdade. Por isso João diz assim: não tenho maior alegria do que esta, de saber que os meus filhos andam na verdade. Essa é a maior alegria do pastor. É ver cada irmão e cada irmã caminhando conforme a vontade de Deus. Não tem alegria maior, não tem salário que pague, não tem estrutura que pague. O maior contentamento do coração de quem ama Deus e quem ama as ovelhas de Deus é ver o povo de Deus caminhando firme na presença do Senhor, adorando, evangelizando, vivendo em comunhão, crescendo na palavra, na oração, nos meios de graça e dando frutos. Paulo, quando vê a igreja de Corinto vivendo essas realidades espirituais, mas de forma distorcida, Paulo sofre como pastor e diz assim: eu estou vendo os erros de vocês e eu queria mostrar para vocês um caminho excelente. Além de Paulo ter como modelo aqui o amor de Jesus, Paulo também tinha no seu coração o amor pastoral pela igreja de Corinto. Então, eu queria que você entendesse esse texto que Paulo cita aqui nesse ambiente de amor, de quem pelo amor tenta convencer os irmãos a caminharem em amor. Paulo diz então: amor é paciente, é benigno. Agora Paulo vai apresentar as atitudes do amor, né? O resultado do amor. É a paciência, a benignidade, o não arder em ciúmes, o não se orgulhar, nem se ensoberbecer, não se conduzir inconvenientemente, não procurar os próprios interesses. Então veja que quando nós olhamos para essas características, nós só vemos Jesus. E como Paulo era um seguidor fiel de Jesus, ele disse várias vezes: sedes meus imitadores como eu sou de Cristo, nós podemos ver Paulo aqui também. Porque Paulo não foi inconveniente com os irmãos, Paulo não foi orgulhoso com os irmãos, Paulo foi paciente com os irmãos, foi benigno com os irmãos. Paulo não se ensoberbeceu. É curioso, né? Porque a conversa que tinha em Corinto, veja, Paulo era o plantador, o consolidador da igreja. Aí vem Apolo, que possivelmente era mais talentoso do que ele, pregava melhor. Paulo não fica com ciúme. Paulo deixa Apolo e vai pregar o evangelho em outro lugar. E Paulo não fica enciumado. É curioso também, quando nós vemos lá Paulo escrevendo aos Filipenses, né? Que Paulo diz assim: olha, se eles estão falando mal de mim, isso não me importa. O que importa é que o evangelho seja pregado. Isso é muito curioso, irmãos, porque Paulo foi chamado para ser apóstolo. Ele recebeu de Deus a autoridade, mas Paulo não usa disso como um recurso para o seu próprio interesse, para a sua autoafirmação. Quantas pessoas não vivem de autoafirmação? Quando tem sua autoridade abalada. E meus irmãos, infelizmente, as igrejas estão cheias de pastores assim, infelizmente. Mas Paulo não, irmãos. Paulo não procurava os seus próprios interesses. É curioso isso, porque nos capítulos anteriores os irmãos viram comigo que Paulo se absteve de receber até salário. Para se sustentar enquanto plantava a igreja de Corinto, Paulo foi fazer um trabalho fora. Aí você imagina a bênção que a igreja de Corinto perdeu, porque se Paulo já era extraordinário, tendo algumas horas para edificar a igreja e plantar a igreja de Corinto, imagina se Paulo tivesse todo o tempo disponível. Mas ele não tinha. Paulo tinha que fazer tendas para se manter, porque os irmãos de Corinto tinham a língua grande e falavam que Paulo estava ali pela manutenção. Então, Paulo, irmãos, que era fariseu dos fariseus, Paulo que era poliglota, um tempo em que falar mais de 2 línguas era algo extraordinário. Paulo que era um cidadão romano, Paulo que considerou todo o status que ele tinha como lixo para servir a Cristo. Iria esse Paulo para a cidade de Corinto
para ser penalizado por uma igreja. Paulo não tinha o menor interesse nisso, irmãos. Paulo queria servir a Deus, mas a igreja não queria servir a Paulo. E mesmo assim, Paulo abriu mão dos seus direitos para servir a igreja de Deus. Assim é o amor, irmãos. Ele não busca o seu próprio interesse, e sim o que é dos outros. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Talvez, baseado nesse texto, é que o apóstolo Paulo teve que repreender tantas pessoas por causa das injustiças que estavam acontecendo na igreja de Corinto. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A partir de agora eu queria meditar com os irmãos. A partir do verso 8, Paulo diz assim: o amor jamais acaba. Isso significa, irmãos, que o amor é eterno. Há algumas outras coisas, nós sabemos bem da repetição, né, da tríplice, né? Amor, fé e esperança. Amor, fé e esperança. Não sei se vocês lembram, mas Paulo, quando escreve a igreja de Tessalônica, Paulo elogia os irmãos de Tessalônica, dizendo assim: pela operosidade da vossa fé, pela abnegação do vosso amor e pela firmeza da vossa esperança, eu louvo a Deus por cada um de vós. Então, na mente de Paulo, dos apóstolos, esse tríplice fundamento deveria ser muito firme: amor, fé e esperança. Todos estes são importantes. O maior deles é o amor, porque o amor é eterno. A esperança vai acabar quando chegar o que é esperado. A fé vai acabar quando nós vemos por vista o que nós hoje contemplamos pela fé. Mas o amor jamais acabará. Então Paulo diz assim: vocês estão preocupados com os dons, com as profecias, com as revelações. Tudo isso é passageiro. Tudo isso só é importante enquanto nós estivermos aqui. Enquanto isso, vocês estão se despreocupando do amor que é eterno. O amor é a base. O amor é o fundamento. O amor é o que sustenta. Se alguém profetizar sem amor, não tem sentido. Se alguém falar em língua dos homens, dos anjos, sem amor, não tem sentido. Então, enquanto vocês estão procurando o que é extraordinário, por que vocês não se baseiam no que é ordinário, ou que pelo menos deveria ser ordinário e comum na vida da igreja, que é o amor? Irmãos, isso é muito, muito profundo, porque até hoje as pessoas estão atrás do extraordinário. As igrejas ficam lotadas por curas, milagres, sinais, marcam até dia, né? Quinta da libertação, a quarta da cura, a sexta do não sei o quê. Agora você não encontra o dia do amor, né? Não encontra. O amor deveria ser a base de tudo, e não os dons. Os dons não são a base é o amor. Então Paulo diz assim: havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Aqui, irmãos, observem. As profecias, elas só terão sentido por um tempo. As línguas só terão sentido por um tempo, elas vão cessar. E quando é que elas cessam, irmãos? Elas cessam quando o cânon das Escrituras é fechado. A régua das Escrituras é fechada. Porque o que é que nós tínhamos neste período ainda? Nós tínhamos ainda nestes primeiros séculos as revelações que vinham através dos servos de Deus. Curiosamente, nenhuma delas importante veio de Corinto. Corinto não era uma igreja muito referência para isso. Mas eles se achavam. Mas elas vão cessar. É por isso que nós, presbiterianos, somos chamados de cessacionistas. A nossa confissão de fé acredita que estes dons extraordinários cessaram
porque toda a revelação já nos foi dada. O que é perfeito, o que é completo, já nos foi dado. Nós não precisamos de novas revelações, nós não precisamos de algo novo. É curioso, nós vamos ver bastante isso no próximo capítulo, como até hoje as pessoas estão preocupadas com novas revelações. Então, não é incomum as pessoas irem na casa da irmã fulana, porque lá ela profetiza, porque lá ela tem visão, porque lá ela fala isso e fala aquilo. Semelhante aos feiticeiros, aos curandeiros, aos cartomantes, às cartomantes, né, das religiões de matrizes africana e do espiritismo, onde as pessoas têm sempre aquela preocupação de saber o que vai acontecer no futuro. Observe que a maioria das revelações e das profecias que as pessoas procuram estão baseadas em saber o futuro, o que vai acontecer amanhã. E você sabe o que é que a Bíblia fala sobre o amanhã? Que nós não devemos andar ansiosos pelo dia de amanhã, pois o nosso Pai Celeste cuida de nós antes mesmo de nós pedirmos qualquer coisa. Então Deus não está preocupado em nos revelar o amanhã. Deus não tem interesse, porque basta a cada dia o seu próprio mal. O que nós precisamos saber é que temos um Deus que cuida de nós hoje, cuidou ontem e cuidará amanhã. Isso é o que nos importa. Mas as igrejas estão repletas de pessoas que se levantam e dizem: eis que aqui diz o Senhor, que amanhã vai acontecer algo. Que tem alguém aqui com um problema no casamento. Olha, quem é que não tem problema no casamento? Mas eis que digo que tem alguém aqui que está com um problema financeiro. Quem não está, pelo amor de Deus? Quem não está? Tem um casal que não está gastando dinheiro adoidado, só que nós. Tirando eles, né? E a turma. Mas todo mundo está, então... E as pessoas ficam assim atrás do extraordinário, não? Porque a irmã adivinhou o meu futuro e ia acontecer. E qual o sentido disso? Qual o objetivo disso? Se não, irmãos, nos lembramos de quando Saul foi procurar uma feiticeira em Endor. Lembra lá? Qual o sentido daquilo? Sabe? Foi ressuscitar o espírito de Samuel. Meus irmãos, se Deus não falava com Saul, através de Samuel, enquanto Samuel estava vivo, qual o sentido de Deus se revelar a Saul, Samuel estando morto? Aquilo ali foi o diabo, irmãos. E Saul foi enganado pelo diabo, e o seu fim foi a morte, praticamente um suicídio diante dos filisteus. A Bíblia não nos orienta a consultarmos os mortos, a consultarmos feiticeiros, a procurarmos saber o futuro e todas essas coisas. Deus, irmãos, já nos deu toda a revelação que nós precisamos. Tudo que nós precisamos para sermos bem-sucedidos e vivermos uma vida plena e tranquila está na palavra de Deus. Bem, houve um tempo em que Deus se revelou com sinais, né? E nós sabemos muito bem disso, principalmente no livro de Atos, logo após o nosso Senhor ter sido assunto aos céus e ter derramado o Espírito, capacitando os discípulos. Houve um período que Deus fez através dos apóstolos, confirmando os mesmos sinais que ele operara enquanto estava com eles, né, o Senhor Jesus. Deus deu a eles sinais, prodígios, maravilhas. Eles curaram pessoas, eles profetizavam, e eles foram instrumentos usados por Deus para fazerem coisas extraordinárias. E aquilo ali foi o fundamento da igreja. Depois que a igreja está fundamentada, nada disso depois tem necessidade. Ah não, mas tem um irmão que fala uma língua do anjo. A única passagem que você vai encontrar a língua dos anjos é quando Paulo está falando de forma hiperbólica aqui em 1 Coríntios. Eu já falei isso para os irmãos semana retrasada. Os anjos, quando se comunicavam com as pessoas, falavam nas línguas das pessoas. O anjo falou a Maria na língua de Maria. Maria não precisou de intérprete.
O anjo falou na língua de Abraão. Abraão não precisou de intérprete, porque o grande desejo de Deus sempre foi se comunicar. E se Deus quer se comunicar, e Ele tem toda a sabedoria, Ele se comunica na nossa língua. Por que Deus vai usar uma língua estranha, que geralmente é uma glossolalia que tem as mesmas frases, as mesmas coisas que nós já sabemos? Qual o objetivo de Deus usar esse tipo de comunicação? Porque Ele não fala diretamente. Há algum empecilho, não há, irmãos. Deus, quando quer falar conosco, Ele fala na nossa própria língua. E nos últimos tempos, há 2000 anos, Ele fala por meio da sua palavra. Diz Hebreus capítulo 1, versos de 1 a 3, nos fala pelo Filho. Ele é o esplendor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser. Outrora falou Deus de muitas formas pelos profetas, através de sonhos, visões. Nos últimos dias Ele nos fala pelo Filho. Então nós temos tudo o que nós precisamos ouvir. Não precisamos de nenhuma nova revelação. Tudo que nós precisamos saber está aqui nas Escrituras. Por isso nós não aceitamos esse eis que te digo, e tantas outras coisas, e quem se levanta, e línguas, e interrupções de culto, e profetadas. Isso tem destruído a igreja, porque as pessoas esquecem da palavra de Deus para ouvir as baboseiras que outras pessoas dizem em línguas que elas mesmas não entendem. E se não, lembremos, irmãos, que esse fenômeno chamado pentecostal tem pouco mais de 100 anos. E você pergunta para essas pessoas: e por que antes desses 100 anos, 2000 anos de história da igreja, 1900 para ser bem exato, Deus não falou dessa forma? Eles vão dizer: porque nós recebemos uma nova unção do Espírito. Esses homens foram melhores do que os crentes do Novo Testamento, do que os pais da igreja, do que os reformadores. Eles foram melhores do que os puritanos, melhores do que os avivalistas. Jonathan Edwards não falava em línguas, Charles Spurgeon não falava em línguas, João Calvino não falava em línguas, Lutero não falava em línguas. Mas a irmã, porque bota um cocó na cabeça, ela tem mais unção, porque está de saia, do que todos esses homens da história o tempo todo. E aí quando elas falam, as pessoas ficam temendo e ainda dizem assim: não toque na ungida de Deus. Meus irmãos, leiam a Escritura, observem a história. O grande objetivo de Deus sempre foi se revelar e não velar. O que era velado, irmãos, já nos foi revelado. Para que velar o que nos foi revelado, se o objetivo é nós conhecermos mais? Pois bem, a gente ainda vai falar bastante sobre isso, cenas dos próximos capítulos, viu? Mas Paulo diz assim: quando vier o que é perfeito, perfeito é a ideia de pleno aqui. O que é em parte será aniquilado. Veja, irmãos, parte do que acontecia em Corinto, Paulo diz: isso é uma parte, mas não é tudo. E aí observe o verso 11. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que é importante aqui, irmãos, vejam, quando Paulo usa o termo menino aqui, não é de forma pejorativa, né? Ao ponto de a gente dizer assim: essas coisas são meninice, embora exista, né, muita meninice, mas a ideia aqui é daquilo que vai crescendo. Lembra que a revelação é progressiva? Então houve um tempo em que Deus se revelou e foi se revelando progressivamente, né? Então eu lembrei para os irmãos aqui que Maria recebeu a profecia, né, a respeito de Jesus, mas ela não sabia de tudo. E aos poucos essa profecia foi aumentando na vida de Maria, ao ponto que Jesus, quando tinha 12 anos, chega ao templo, ela
e vai ali conversar com os doutores, enquanto Maria e José estão voltando na caravana já há 3 dias. Quando eles percebem o menino, né, eles voltam, né, um dia, né? Quando percebem, voltam mais um dia, procuram Jesus mais um dia, dá o total de 3. E quando encontra, Jesus diz assim: vocês não sabiam que eu estava na casa de meu pai? E o texto diz que o coração de Maria se entristeceu com aquela palavra. Por que se entristeceu? Não é porque Maria não queria que os planos de Deus se cumprissem, é porque Maria estava percebendo que estava chegado o momento, era próximo. Ou seja, Deus foi ampliando a visão de Maria, até o momento em que uma espada traspassou a sua própria alma, quando ela perde o seu filho, aspas, né, na cruz do Calvário. Então a revelação vai aumentando. Você lembra também de outro texto, a respeito de João Batista? João Batista é um menino que se alegra com Jesus antes mesmo dele nascer e de Jesus nascer, né? No ventre ainda. As 2 crianças se alegram e já eram cheias do Espírito Santo. Aí a gente não sabe como foi a infância deles, né? Mas é possível que eles tenham se encontrado. Maria e Isabel eram primas. Talvez eles tenham brincado juntos, tal. A diferença era de pouco tempo, 6 meses. Bem, quando João Batista é levantado por Deus como profeta, já vivia no deserto, comendo mel silvestre, comendo gafanhoto, né, usando aquelas roupas esquisitas e pregando uma palavra de arrependimento, João olha para Jesus e diz o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A partir dali, João capítulo 3 mais ou menos, João vai para um lado, João tinha muitos seguidores, Jesus vai para outro lado, cada um vai cumprir o seu ministério. João continua pregando a mesma palavra de arrependimento. E Jesus começa a pregar o evangelho do reino. Cada um uma perspectiva diferente. Cada um vai para um lado. Chega até o ponto que os discípulos de João dizem assim: João, aquele a quem tu batizaste está testemunhando e os teus seguidores estão passando para ele. Veja, né? Coisa de internet, né, irmãos? Esse negócio do Instagram, né? Deixou de seguir o Instagram de um, passou a seguir o Instagram de outro. O Instagram de João começou a cair, o de Jesus começou a aumentar o número de seguidores. Aí João diz assim: mas ele é o noivo, eu sou amigo do noivo. Eu não sou digno nem de alçar as sandálias dos pés dele. Importa que ele cresça e eu diminua. Cada um vai seguindo o seu ministério. Quando João está preso, algum tempo depois, João manda os seus discípulos perguntarem a Jesus se ele era mesmo Cristo ou se deveria esperar outro que havia de vir. João queria a confirmação conforme a palavra. E aí Jesus responde assim: diz a João que os cegos veem, que os coxos andam e que aos pobres está sendo pregado o reino de Deus. Essa é a confirmação, os sinais que Jesus deu. João estava tendo uma revelação progressiva. Aí Jesus, a respeito de João, diz assim: pois eu vos digo que nascido de mulher, ninguém foi maior do que ele. Você lembra que Jesus disse isso a respeito de João? Por quê? Porque João, eu estava falando hoje pela manhã lá em Hebreu, né? João é como se fosse a dobradiça. Ele fecha o Antigo Testamento e abre o Novo. Ele é o último dos profetas do Antigo Testamento e o primeiro profeta do Novo Testamento. Então João foi dos profetas aquele que esteve mais próximo de Jesus. A revelação foi progredindo até chegar em João. Só que o texto não termina aí. Alguns irmãos leem esse texto e dizem assim: João foi o maior homem que teve na terra, porque Jesus disse, nascido de mulher, ninguém foi maior do que ele. Mas o texto continua, Jesus disse para os discípulos: mas qualquer um de vós é maior do que ele. Porque João só ia conhecer até ali. E Jesus ainda ia se revelar mais. Portanto, nós somos maiores do que João, no sentido do conhecimento a respeito de Deus, a respeito de Jesus. Porque nós temos o que é pleno, o que é perfeito. Dá para entender, irmãos? A Escritura é a revelação de Deus, completa nós. Nós somos mais privilegiados do que Pedro, do que João, mesmo sendo eles autores das Escrituras.
porque eles conheceram em parte, embora estivessem vivendo num momento. E alguns de nós dizem assim: poxa, como eu queria ter vivido naqueles tempos de Jesus. Certamente eu não negaria a ele, ó. Não, eu não faria o que Pedro fez, eu não faria o que fulano fez. Aí Jesus diz assim para Tomé: Tomé, bem-aventurado porque me viste e creste. Porém, mais bem-aventurados são os que não viram e creram. Portanto, nós somos mais privilegiados do que todos os apóstolos, do que todos os profetas, porque nós temos as Escrituras completas, irmãos. A palavra de Deus é o que sustenta a igreja. A palavra de Deus é o que sustenta a nossa fé, é o fundamento da nossa fé. Todas as vezes que a igreja se afastou da palavra para viver a experiência, para viver os sentimentos, para viver qualquer outra coisa, ela desceu ladeira abaixo. Nós somos o povo da palavra, nós somos o povo nobre de Bereia, que confere o que está sendo dito, que não se deixa enganar por emocionalismos, por sentimentos, por novas unções, seja a unção do riso, cair na unção, a unção do leão, a unção do seja lá o que for. Ah, não, porque eu sou canela de fogo. Você viu um negócio mais besta do que isso? Sou canela de fogo, reteté de Jeová. Isso significa nada vezes nada. Nada vezes nada. Ah, porque foi um irmão que foi pegar no outro em unção, quando tocou, a canela dele estava pegando fogo. Que besteira! E as pessoas ficam cantando, repetindo essas coisas que não tem sentido nenhum, irmãos. E a gente estava agora há pouco na sala da escola bíblica, lendo o Salmo 22, e o salmista dizendo assim: cantar-te-ei louvores, Senhor, no meio da congregação. Cristo é o centro do culto, irmãos. Algumas igrejas têm mistério, tem reteté, tem gente caindo, tem gente levantando, mas não tem Jesus. Não se prega o evangelho, não se anuncia a pessoa bendita de Jesus, porque as pessoas estão preocupadas com os seus sentimentos. Certa vez eu sentei com um colega que era pentecostal, que eu gosto muito dele, e fui fazer um programa de rádio com ele. No meio do programa, a gente conversando assim na boa, e aí ele baixou assim o som do rádio, né, e falou: são 7 horas e não sei quantos minutos, não sei o que. E depois deu uma rajada assim de língua, que eu dei um pulo para trás. Aí perguntei para ele assim, quando baixou, né: tu falasse o que agora? Ele disse: mistério. Aí eu disse: tá, mas e o que é que significa isso? Ele disse: não, você não entende porque você não é pentecostal. Então é mistério mesmo. E continua um mistério, porque até hoje eu não sei o que é que ele falou. E se eu não entendo, eu não posso dizer amém. Como é que eu posso dizer amém para uma coisa que eu não entendo? Eu só posso dizer amém com o que eu entendo e que eu concordo. Então isso aí. E isso cresce no Brasil, e juntamente com isso, a semelhança desse movimento, as imoralidades no meio da igreja, os falsos pastores no meio dessas igrejas, está aí crescendo. Ah, mas é o maior movimento que tem no Brasil. Está aí a cara do país. Falta palavra, irmãos. Falta base, falta fundamento, falta vida transformada. E não estou dizendo que no meio não tem gente assim. Tem. Mas o movimento é totalmente equivocado. Não tem sentido, não tem base, não tem fundamento. Não tem respaldo bíblico, não tem respaldo histórico. Você junta as duas coisas, lá espreme e não sai um pingo de suco. Porque não tem base, não tem fundamento, não tem raiz. Mas nós somos a igreja da palavra, irmãos. Enquanto a palavra for pregada com fidelidade, a gente diz amém, a gente diz glória a Deus. Quando a palavra não for pregada com fidelidade, a gente se levanta, repreende e corrige. Mas a base da igreja é a palavra. Paulo diz assim, para encerrar: porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte. Então conhecerei também como sou conhecido.
Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Vejam, irmãos, quando Paulo diz que o maior destes é o amor, entenda, Paulo não está desprezando nem a fé nem a esperança, tá? Essas duas são importantíssimas. É o tríplice fundamento da igreja. Porém, o maior destes é o amor. E aí Paulo vai dizer, seguir o amor. Bem, próxima semana a gente entra no capítulo 14. E aí a gente vai discutir bastante a respeito deste assunto. Mas eu queria então, com todo zelo, irmãos, pastoral, rogar a cada um de vocês que estejam a cada dia crescendo nesse amor de Deus, buscando ser zeloso em amar, no serviço, no cuidado, na assistência uns dos outros, na utilização, na instrumentalidade dos dons, e em especial, irmãos, amando a palavra de Deus. Ela é a nossa regra de fé e prática, é a nossa base, é o nosso fundamento. É quem nos dirige, quem nos corrige, quem nos consola, quem nos exorta. É a lâmpada para os nossos pés, é a luz para os nossos caminhos. É a que nos faz mais sábios do que os idosos, porque andamos conforme a palavra. É a nossa espada, é a palavra quem nos rege, quem nos guia, quem nos alimenta. Fora dela, irmãos, qualquer coisa deve ser confrontada e derrubada no meio da igreja. Nós já temos aquilo que é perfeito. Temos a palavra de Deus. Nós não precisamos de novas revelações, nós não precisamos de novos movimentos. Na verdade, todo o nosso trabalho, irmãos, não é por algo novo. Todo o nosso trabalho é para nós voltarmos aos antigos fundamentos. Se não lembremos da Reforma Protestante. A Reforma Protestante não foi um movimento que quis trazer algo novo para dentro da igreja, diferente do movimento pentecostal. A Reforma Protestante foi um movimento que quis trazer a igreja de volta às suas raízes. A igreja medieval se afastou da simplicidade do culto. O que a Reforma faz? Retorna ao culto simples. A igreja medieval fugiu de uma teologia simples e fundamentada em Cristo para adoração a imagens, para as indulgências. Qual o grande objetivo dos reformadores? Voltar à simplicidade do Novo Testamento. Qual o nosso desafio hoje, irmãos, quando a gente diz igreja reformada sempre se reformando? Não é buscar uma nova metodologia, não é buscar um novo... O nosso grande objetivo é voltar a sermos semelhante à igreja que Jesus deixou, a igreja que Jesus instituiu. Claro, com as demandas dos nossos tempos, com as obrigações dos nossos tempos, mas com a simplicidade e com o fundamento dos antigos. E o que é que eles faziam? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, no partir do pão, na comunhão e nas orações. Em cada alma havia temor e tremor. Pregavam o evangelho, todos os dias perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, tomando as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor os que iam sendo salvos. É isso que nós queremos, viver a vida simples de igreja. Não essa megalomania que a gente vê nos programas de televisão, não essas novidades. Vejam que elas são tão insuficientes que esses atores que fazem esses programas ditos evangélicos na televisão precisam estar sempre inventando. Quando não é o sal grosso, é a fogueira santa. Quando não é a fogueira santa, é levar a carteira de trabalho. Quando não é levar a carteira de trabalho, é levar um óleo ungido. E aí, essas coisas, irmãos, não têm fim. É um poço sem fundo. Mas quando a igreja se fundamenta na base e na simplicidade pela qual foi instituída, a igreja permanece firme e sustentada pelo Espírito Santo. Que Deus nos ajude a sermos assim. E que assim, irmãos, nós também individualmente procuremos viver isso que a Escritura manda.
lermos a palavra de Deus todos os dias, orarmos todos os dias, cuidarmos das nossas casas, marido, esposa, filhos, pais, buscarmos viver a vida comum entre os irmãos, amando uns aos outros, servindo uns aos outros em amor, sendo benignos, pacientes, amorosos, suportando um ao outro, servindo para levantar o outro. É tudo isso que Deus espera de nós. Nada além disso. Não precisamos procurar ninguém com um novo dom, com uma nova profecia, com uma marcha nova, com seja lá o que for que estão inventando por aí, nesse mercado gospel, que tão prejudicial tem sido para a igreja do Senhor. Que nós voltemos à simplicidade da palavra de Deus, foco na pregação do Evangelho e numa vida cristã sadia, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé? Nosso Deus, obrigado por tua palavra, Pai. Obrigado pela beleza do teu Evangelho, pela simplicidade do teu Evangelho. Ajuda-nos a voltarmos aos fundamentos, Senhor, a cada dia. Ao olharmos para trás, para os nossos antepassados e, acima de tudo, olharmos para o Senhor. Amemos a tua palavra, amemos a comunhão contigo, amemos a tua casa. Que a nossa vida, Deus, não esteja voltada na busca por novidades, mas na busca pelos fundamentos antigos, pelos marcos antigos, que foram a base da sustentação da tua igreja séculos e milênios. Ó Deus, ajuda-nos também a pregarmos a mensagem de forma que as pessoas dos nossos dias sejam capazes de entender, mas sem perdermos a base e o fundamento do Evangelho, que é o Senhor Jesus. Ó Deus, abençoa-nos, corrige-nos se falharmos e nos ajuda a vivermos a vida santa, plena, diante da Tua presença, em fidelidade, justiça e, acima de tudo, em amor. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Receber a bênção, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno soberano Pai, a comunhão, o poder e a consolação do Espírito seja sobre nós e conosco permaneça agora e para todo sempre. Amém. Amém. Podem sentar, queridos.